Olá, seja bem-vindo. Dando continuidade às nossas aulas sobre as leis de Newton, hoje eu vou falar sobre a segunda lei, que é o chamado princípio da dinâmica. Veja bem, quando nós conversamos sobre a primeira lei, eu falava o que acontecia com o corpo quando a resultante das forças exercidas sobre ele era nula. A segunda lei ela responde outra questão possível. O que ocorre com o corpo quando está sob a ação de uma força resultante não nula? Então, acompanhe comigo a seguinte linha de raciocínio. Eu tenho aqui um bloquinho de massa m e vou aplicar a esse bloquinho uma força F para a direita. Ao aplicar essa força, o bloquinho vai sofrer uma aceleração. Está aqui ela. Chamei essa aceleraçãozinha de A. Agora veja bem, se eu aplicar nesse mesmo bloquinho uma força 2F, é esperado que a aceleração que ele vai sofrer seja 2 vezes maior. Então aqui nós temos uma aceleração 2 vezes A. Acompanhe o caso de baixo. Para o mesmo bloquinho eu vou aplicar uma força 3 vezes maior. O que se espera que aconteça com a aceleração? Que ela também aumente e seja 3 vezes maior. Então a primeira conclusão que eu tenho é que para o mesmo objeto, se eu aumento a força, a aceleração também vai ser maior. Vamos considerar esse outro caso aqui do lado. Eu vou ter 3 bloquinhos, observe que agora eu estou aumentando a massa do bloquinho. No entanto, eu vou aplicar a mesma força F em cada um desses casos. Vamos para o caso aqui de cima, apliquei a força F nesse bloquinho de massa M e ele sofreu uma aceleração que eu chamarei de A. Se eu aplico a mesma força no bloquinho com massa 2 vezes maior, espera-se que a aceleração dele seja o quê? Menor. Olha, aqui a aceleração vai ser a metade, A sobre 2. E se eu aplicar a mesma força num bloquinho de massa 3 vezes maior, ele vai ter uma aceleração menor ainda, ó, A sobre 3. Então, a segunda conclusão que nós chegamos é que se eu aplico uma mesma força em um bloquinho de massa diferente, quanto maior for a massa, menor será a aceleração. Então, o que a gente precisa fazer é colocar essas duas conclusões em termos matemáticos. E é o que nós vimos nessa fórmula aqui, que é a da segunda lei de Newton. Nós temos que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Onde no Sistema Internacional de Medidas, o SI, a unidade de força vai ser o Newton. Observe que Newton nada mais é, deixa eu colocar aqui embaixo, Newton nada mais é do que massa, que é quilograma, vezes aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, aqui, ó, o Newton vem de força, quilograma é massa e metro por segundo ao quadrado vem de aceleração. Então, essa é a nossa segunda lei de Newton. Vamos ver alguns exemplos, como é que a gente aplica essa formulazinha lá que nós acabamos de conhecer. Calcule a aceleração dos bloquinhos nos seguintes casos. Então, nesse item A, eu tenho um bloquinho de massa 5 kg e eu vou aplicar sobre ele uma força de 10 newtons para a direita. Qual vai ser a aceleração? Você já começa colocando, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força? 10 newtons. Isso daqui vai ser igual a massa, que vale 5, vezes a aceleração. Daqui nós temos que a aceleração é igual a 10 dividido por 5. A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Vejamos esse item B. Eu tenho agora duas forças atuando no bloquinho. Uma de 7 newtons para a direita e uma de 3 newtons para a esquerda. Como é que eu resolvo esse problema? Mesma ideia, ó. Você vem aqui, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. E eu vou considerar que o que está apontando para a direita é positivo. E o que está para a esquerda vai ser negativo. Sendo assim, nós temos 7 menos 3, que é a força resultante, é igual a massa, que vale 500 gramas. Aí observe que nós temos que passar a massa para quilograma. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse valor aqui, 500, e vou dividir por 1.000. Sendo assim, nós vamos ter que a massa ela vale 0,5 kg. Logo,
Massa igual a 0,5 vezes a aceleração. 7 menos 3 dá 4, é igual a 0,5 vezes a aceleração. Daqui eu tenho que a aceleração é 4 dividido por 0,5, que é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a força resultante ela é a soma de todas as forças que atuam no bloquinho. Isso daí seria a mesma ideia de eu desenhar um bloquinho aqui, ó, de massa 0,5 kg, e eu teria apenas uma força para a direita de 4 newtons. Essa é a ideia da força resultante. Você simplifica todas as forças que estão atuando no bloquinho em apenas uma. Vejamos aqui o terceiro e o quarto caso. O item C, nós temos 4 forças atuando no bloquinho. Eu tenho uma força de 4 newtons para a direita e uma de 4 newtons para a esquerda. Então, observe que elas se cancelam. E eu tenho uma força de 5 newtons para cima e 2 newtons para baixo. Sendo assim, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. E nós teremos 5 menos 2 é igual a 3 vezes A. 5 menos 2 dá 3. Isso aqui vai ser 3 vezes A. Daqui eu concluo que a aceleração é igual a 3 dividido por 3, que vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Mais uma vez, isso era a mesma coisa de você pegar todas aquelas 4 forças que estão atuando no bloquinho e substituir apenas por uma força, ó, de intensidade 3 newtons na vertical para cima. Tá bom? Vamos para o item D. Eu tenho agora duas forças, elas são perpendiculares, uma de 3 newtons e outra de 4 newtons, e eu quero descobrir a aceleração. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem é a força resultante. Como é que a gente faz isso? Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Ó, você vem para cá, e agora eu vou fazer para cá também. Eu sei que a força resultante ela começa aqui e termina no encontro dessas retas pontilhadas. Essa é a nossa força F. Daqui eu tenho que F ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Observe que eu utilizei esse triângulo aqui, ó, que eu vou destacar. Observe que ele é um triângulo retângulo, onde um dos lados vale 4 newtons e o outro lado aqui vale 3 newtons. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus e F é a hipotenusa desse triângulo, por isso nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Daqui nós vamos ter que F ao quadrado é igual a 9 mais 16, F ao quadrado é igual a 25, F é igual a raiz quadrada de 25, F é igual a 5 newtons. Vindo para a segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Descobrimos que a força resultante vale 5, é igual a massa, que vale 1, vezes a aceleração. Logo, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse era o objetivo, fazer a introdução dessa segunda lei de Newton, resolver exemplos bem simples como esses, e nas aulas seguintes nós vamos realmente resolver exercícios mais aprofundados. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.